Bom dia, oitavo ano. Hoje vamos falar sobre as linguagens sonora, visual e verbal. Linguagem. Linguagem é o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Esses signos convencionais a gente pode ter como exemplo os cartazes, uma placa, a gente vai ver outros no decorrer do texto. Vamos fazer a leitura do texto. Linguagem é o modo que usamos para nos comunicar com o mundo, seja pela fala, pelos sons, imagem, gesto, escrita, modo de se vestir, entre outras. O uso da linguagem tem um único objetivo: estabelecer uma comunicação com o outro. Essa interlocução pode ser a finalidade de instruir, provocar, informar, entre outras. Pode ser verbal ou não verbal, ou seja, pode ser através da fala, ou também existem outras formas de se comunicar, sendo que não seja pela fala. A linguagem não verbal, ou seja, aquela que não é feita através de uma fala, é toda aquela em que não se usa sinais verbais, palavras, tanto escritas como faladas. O objetivo é utilizar outros meios de comunicação, ou seja, signos visuais, símbolos, placas, gestos, objetos, dentre outros. Quando nos referimos às linguagens, é importante saber que elas podem ser híbridas ou mistas, ou seja, estão interligadas. Essa comunicação não verbal é a comunicação que não é feita com fala verbal, ou que não é feita com a fala nem com a escrita. Utilize dos signos visuais para ser efetivada. Um bom exemplo que a gente tem é ali no WhatsApp, né, as figurinhas, que são muito utilizadas atualmente. A gente utiliza aquelas figurinhas como uma forma de se comunicar, de se expressar ali, mas não estamos usando palavras. Algumas figurinhas não tem, é só uma imagem, não tem nada escrito, não é isso? Vamos para a linguagem sonora. A linguagem sonora é estabelecida por som, que pode ser através de música, vozes, ruídos, rádio e etc. A linguagem visual transmite a mensagem usada, usando símbolos, gráficos, cores, textura e que despertam sentimentos, sensações ou uma ideia, né, pela qual se faz entender através da imagem. Na linguagem verbal, a comunicação pode ser feita utilizando palavras, usando como meio um cartaz, uma propaganda ou também um anúncio. Aí abaixo temos uma imagem, né? Nós podemos ver aí que no comecinho da imagem aí tem a primeira palavra escrita, né? Que foi lá na pré-história. Depois tipos móveis, publicações de massa, depois veio os e-mails, Twitter, né? Nessa imagem, a gente podemos perceber que a linguagem como forma primordial de comunicação, ela sofreu modificações muito fortes em um tempo curto, já que a sociedade evoluiu numa velocidade disparada. Atualmente, não é necessário textos longos para se comunicar com o público, principalmente os mais jovens, o que causa um problema sério, principalmente na educação, pois os estudantes, né, as pessoas, não se interessam por texto grande, carregado de informações. Na maioria das vezes, quando se vê atualmente um texto muito grande, muitas pessoas já ficam com preguiça de ler. Quer ali bem um texto pequeno, ou às vezes, igual em WhatsApp, em conversa no WhatsApp, já usa igual o porquê, já usa um P e um K, o P e um Q, vai minimizando, né, as palavras. Quando nos referimos às linguagens, é muito importante saber que elas podem ser mistas, ou seja, estão interligadas umas com as outras. Quando assistimos um filme, uma novela, telejornal, propaganda, qualquer audiovisual,
temos essa propriedade. As linguagens são apresentadas em conjunto e completam o resultado final, passando a mensagem desejada. Pode ser a linguagem sonora com a linguagem verbal, a linguagem sonora com a linguagem visual. Por exemplo, a gente vê um cartaz, né? Temos ali imagem, temos ali a escrita também, né? Às vezes a gente tem uma placa, né, que tem ali a linguagem visual e também a linguagem verbal.